Boa tarde, povo amigo aí da Destaques TV. Estamos direto aqui dos estúdios, preparando a gravação do programa Destaques SC, que vai ao ar no domingo, 11 horas da manhã, pela Record News. Então vamos primeiro fazer a nossa live, depois você vai acompanhar, né, a gravação do nosso programa. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente no estúdio meu amigo Sargento do Bombeiro Militar, Charles Fernandes. Boa tarde, meu amigo Sargento. Boa tarde, meu querido. Prazer estar aqui contigo, Diácono Ricardo. Me sinto lisonjeado pelo seu convite para estar aqui nesse bate-papo. Que bom. Para quem, né, acho que quem é das igrejas evangélicas conhece bem o pastor Charles. Ele tem um bonito trabalho de evangelização em todos os quartéis aí do Brasil. Acompanho ele pelo Facebook, viaja o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus aos militares, tanto da Polícia Militar como do Bombeiro, Exército, Marinha e Aeronáutica. É a prova concreta, o pastor Charles, que eu sempre falo, debaixo da farda existe um homem ou uma mulher temente a Deus. Quando você fala sobre temer a Deus, isso é uma palavra que toca muito ao meu coração, porque temer significa estar submisso, né? Obediência, temor a Deus, respeito a Deus. E esse respeito nós aprendemos sempre por intermédio da palavra de Deus, que é tocada não somente aquelas pessoas que falamos, mas primeiramente a nós mesmos, né? Fala Sim. Profundamente a nossa alma, por isso que nós nos submetemos a Ele e começamos a aprender a temer a Ele. Para que o nosso povo aí da live possa conhecer um pouquinho da carreira, agora não do pastor, do Sargento Charles como bombeiro militar. Como bombeiro militar, Diácono Ricardo, eu trabalho no Corpo de Bombeiros já há 23 anos, de efetivo serviço. Agora trabalho atualmente no Comando Geral, como auxiliar do BM4, junto ao Estado-Maior, desenvolvendo mais na parte de pinturas, de layout de quartéis, layout de viaturas, desenvolvendo alguns outros projetos lá com meus superiores, né, conforme é determinado para nós, e assim a gente vai executando as missões. Que bom. Eu acho bonito quando eu vejo somente a criança, ela vê o bombeiro militar como um herói, o super-herói, né? Como o amigo vê isso sendo bombeiro? Eu vejo pelos próprios filhos, né? Tenho um filho de 19 anos e a Ana Júlia, que tem 11 anos. E ambos sempre olhavam para mim: pai, você já andou lá na ambulância? Na ambulância é o ASO, né, o Auto Socorro de Urgência. Você já trabalhou no caminhão? Eu disse: já, filho, já fui em incêndio, já estive tendo a oportunidade de tentar salvar, né, uma vida que está em perigo. Sim. E assim fomos bem-sucedidos, e algumas vezes não foi, mas sempre eles olham para nós como um herói, né? E eu fico gratificante, é gratificante para mim, Sim. Não somente para mim, mas com a família que Deus tem me dado e com as pessoas que também nós podemos ajudar. E hoje, em todo o estado de Santa Catarina, nós temos bombeiros militares em todos os municípios? Nem todos os municípios, né? Temos alguns municípios que não temos o bombeiro militar, mas uma boa parte de Santa Catarina o bombeiro militar já tem uma grande atuação. E a caminhada do Sargento Charles dentro da igreja, né? Como um homem de Deus, como se iniciou? Olha, eu desde os meus 6 anos de idade, eu ouvi a palavra de Deus, isso em 1979, faz algum tempinho, né? Sim. E então lá começou a minha caminhada como criança, aprendendo os primeiros passos. E aí teve um período da juventude, que é normal como qualquer outro jovem, mas esse despertar de pregar a palavra, de falar a palavra, isso veio depois da fase adulta. Mas em 2008 eu fui ordenado a pastor e desenvolvi um trabalho junto a um centro de recuperação, a qual o meu pai é pastor-presidente, e ele faz ainda voluntariamente, que é a Casa de Nazaré, um centro de recuperação. Fiquei cerca de 4 anos trabalhando com dependentes químicos, e ali eu comecei a ter o desejo de cada vez mais falar da palavra de Deus, até porque na caminhada eu vi algumas pessoas que nós estendemos a mão como instrumento de Deus, não pelo fato de dizer que estou eu fazendo algo, mas como um instrumento de Deus, e ter o prazer de fazer um casamento, de ver essa pessoa retornar à sociedade,
e algo que é muito gratificante. Não tem valor algum neste mundo que venha pagar isso. Sim. Somente em você ver o ser humano, ele retornar à sua família, ao vínculo familiar, retornar à sua estrutura familiar, isso é muito gratificante. E tudo por intermédio do ensino da palavra de Deus. E dali eu comecei a ter convite para estar pregando a palavra, ministrando a palavra. Me despertou o desejo de fazer teologia, me formei na área de teologia, me formei também em administração e depois fiz a pós-graduação na área de gestão e metodologia do ensino, a qual hoje eu uso muito para trabalhar no ensino teológico. Sim. Até nas comunidades carentes, que, por exemplo, Monte Cristo, PC3, de forma voluntária e gratuita, eu faço esse trabalho do ensino da palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que às vezes até perguntam, é verdade que é de graça? Sim, é de graça. Nós não vendemos a palavra de Deus, apenas compartilhamos aquilo que é nos dado de graça. Sim. Retribuímos. Como o amigo vê, assim como pastor, a abordagem hoje que a sociedade tem sobre o dependente químico. Eu vejo que a sociedade vê o dependente químico como, na época do Cristo, como se fosse os que têm o lepra, os leprosos, vamos dizer assim. Eu acho que a sociedade ainda vê Sim. o dependente químico como um leproso e não como um cristão, como um irmão que está pedindo socorro, da forma dele, mas ele está pedindo socorro. Eu vejo que há muito ainda uma certa preconceito, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais apropriada para que a gente venha falar sobre isso. Mas ali tem uma alma, tem vidas que necessitam de ajuda. Mas eu sempre digo para as pessoas que se você não puder ajudar, então procure alguém que seja especializado nessa área para que possa ajudar, porque nem sempre uma pessoa pode abordar um dependente químico e querer ajudar. Sim. São situações que às vezes nós temos que tomar até certo cuidado. Sim. Mas existem pessoas que trabalham em prol da ajuda do ser humano nessa área. Ali tem uma alma, tem um sentimento, existe por trás dessa pessoa um profissional, existem famílias que foram deixadas, pessoas que precisam de uma palavra amiga e que venha tocar no seu coração, né? Por intermédio da palavra de Deus. Sim, que é o essencial. E talvez alguns possam estar estranhando, que estão me vendo aí pelo meu Facebook, né? Eu privo muito e prezo muito pelo ecumenismo. Eu acho que Sim. as igrejas precisariam conversar mais. Eu até assisti um vídeo essa semana de um bispo de Apucarana, peço perdão que eu esqueci o nome dele, e ele dizendo, olha, eu sentei com os pastores aqui da minha cidade, conversamos sobre tudo que está passando aí na mídia, sobre família, e estamos vendo para formar as nossas comunidades sobre família. Como o pastor Charles vê o ecumenismo, de uma forma geral? O diácono Ricardo, eu vejo o ecumenismo dentro daquilo que Paulo ele expressa no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é uma palavra que vem com grande ensinamento para nós, onde Paulo fala no capítulo 5, versículo 1, ele diz que não devemos nos submeter a nenhuma ideologia humana, porque agora temos uma liberdade em Cristo. Quando ele fala isso, Paulo está querendo nos falar, nos ensinar que não existe mais religião, não existe mais denominação, placa, tradições, religiosidade. Ele está dizendo que em Cristo nós temos liberdade. E essa liberdade eu entendo pelo ecumenismo, a liberdade do que? De eu respeitar o seu espaço, você respeitar o meu espaço, e nós falarmos do amor de Cristo, que é essencial para a vida do ser humano. Porque quando falamos do amor, ele transborda, ele trabalha de uma tal forma em que não há barreiras. Jesus foi o próprio homem que quebrou muitas barreiras com a mulher samaritana, que você conhece muito bem, né? Sim. Ele falar com uma mulher em plena luz do dia, jamais um homem falaria com uma mulher em plena luz do dia. Sabemos que os judeus samaritanos não se davam, Sim. mas ali a gente vê algo além da questão do judeu samaritano, a barreira, né, da cultura que existia com relação à mulher. E Jesus foi exatamente ali naquele momento para dizer que ele veio para derrubar todas as barreiras. E quando existe Jesus, a pessoa principal da bandeira que nós temos que carregar, eu acredito que aí é onde possa existir a união, é lógico, dentro da doutrina da palavra de Deus, do ensinamento genuíno da palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus cresça e eu desapareça. Isso mesmo. É o mais... Eu tenho bem
é isso bem certo na minha caminhada dentro da igreja. Que Deus cresça cada vez mais e eu desapareça. Até eu fiz esse dia uma comparação, a pessoa ficou meio dizendo, eu sou o burrinho que carrega Jesus. Sim. Eu sou o burrinho, aquele burrinho que Jesus entrou em Jerusalém. É assim que às vezes a gente tem a humildade, pé no chão, que já não sou eu que falo, é o Espírito Santo que fala por mim. Eu sempre que termino uma palestra, uma pregação, eu sempre agradeço. Eu agradeço ao Espírito Santo que me usou como instrumento de evangelização. Não fui eu que falei, isso eu tenho bastante consciência, né? E falando um pouco da UMESC, União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. Desde que eu entrei na Polícia Militar, eu sempre ouvi falar, agora vou ser bem honesto, conheço muito pouco e tenho curiosidade de conhecer, assim. O meu amigo Diácono Ricardo, a UMESC, ela nasceu em Lages. Ela já tem 28 anos, completou em setembro. E o presidente da UMESC é o pastor Coronel Emilson. Trabalhei com ele. Pessoa excelente, humilde, uma pessoa muito querida. Até ele pediu que eu transmitisse o abraço dele à sua pessoa. Bom. Disse que estaria aqui hoje representando ele. E eu faço também parte da diretoria da UMESC, eu sou o segundo tesoureiro da UMESC. A UMESC é uma associação sem fins lucrativos, não temos patrimônio algum. A única coisa que temos seria o investimento de cada associado, que esse investimento também não fica parado, ele já é repassado para a evangelização. Não somente a evangelização, mas também na questão social. Às vezes temos um companheiro bombeiro militar ou policial militar que precisa de ajuda na questão social, nós também ajudamos o nosso irmão de farda. Não somente ele, também seus familiares e assim por diante. Até inclusive eu lhe passei um folder aí, né, um encarte, que fala sobre o projeto Avançar. Esse projeto Avançar é um projeto que veio ao nosso coração através do presidente, né, da UMESC, o Coronel Emilson, e de produzirmos, né, exemplares da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a mesma Bíblia que todo cristão tem, é essa Bíblia aqui que eu estou em mãos. A única coisa diferente dela é que ela tem dentro dela um encarte com as palavras do comandante do bombeiro, com o comandante da polícia militar, e na frente nós fizemos personalizada para que nós venhamos oferecer gratuitamente ao nosso militar. Então foram 5.000 exemplares e já passamos em várias escolas da Polícia Militar de alunos soldados, distribuindo a eles, não somente a eles, aos comandantes, que lá estavam de forma voluntária, não obrigando a ninguém. Se caso alguém não quisesse, nós também teríamos, né, vamos dizer, o respeito e dele não querer ou aceitar a palavra de Deus. Então foi doada esses exemplares, 5.000 exemplares, e estamos para produzir mais exemplares para distribuir gratuitamente para o nosso militar. Inclusive eu trouxe essa para te presentear. Muito obrigado. Nessa tarde, para o amigo Diácono Ricardo. A câmera é o produtor, que eu nunca sei. Para que você guarde como recordação Muito desse obrigado. momento, até porque, Ricardo, eu te acompanho há bastante tempo e tenho bastante carinho e apreço pela sua pessoa, pelo trabalho que tu desenvolve. É recíproco. E nos conhecemos já assim há bastante tempo, mas nunca tivemos a proximidade que estamos tendo hoje. Sim, sim. Mas acredito que Deus, ele tem os seus caminhos e seus propósitos, e por isso que hoje nós estamos aqui sentados e batendo esse papo. Eu até fui saber que o amigo era pastor quando saiu o concurso público, que eu, na época, eu estava também junto, né, com o capelão e correndo atrás da papelada, e eu vi o amigo fazendo a inscrição. Aí que eu perguntei, ele disse, não, eu sou pastor também. Né, e falou da igreja lá, que era, acho que era da Assembleia de Deus, né, na época. Isso mesmo. Aí que a gente começou a se conhecer. O produtor fez o sinal, temos que entrar a gravação do programa Destaque Santa Catarina. Né? Nós vamos ter que fazer tudo de novo, ele entregando a Bíblia, tudo normal, o pessoal continua aí acompanhando na sua live, interaja com a gente, né? Compartilhe a nossa live aí, que é uma forma também de evangelizar, né? Levar a palavra de Deus através da prática da caridade fraterna, como sempre a gente vem aí falando para os irmãos. Vemos,
do meio. Bom dia, Santa Catarina, você que nos acompanha, telespectador, no programa Destaque SC, no nosso quadro social. Estou eu aqui, Diácono Ricardo, hoje com o meu amigo do Bombeiro Militar, o Sargento Charles Fernandes, que também é pastor, e vamos falar um pouco do seu bonito trabalho dentro da evangelização, não só no Bombeiro, na Polícia Militar, mas também em todo o território nacional. Bom dia, pastor Charles. Bom dia, Diácono Ricardo, meu amigo, prazer estar aqui contigo. Sinto lisonjeado por esse convite e creio que não vai ser somente por essa oportunidade, mas acredito que isso são portas que estão se abrindo para algo futuro que talvez eu e você não sabemos ainda. Se Deus quiser. Fala um pouquinho da caminhada do amigo dentro do Bombeiro Militar. Dentro do Bombeiro Militar, eu estou servindo a corporação há 23 anos de efetivo serviço. E até antes eu não havia mencionado, mas eu gosto até de falar por que eu estou no Bombeiro hoje, por causa da minha esposa. Namorava com ela, abri o concurso para a polícia, fiz, não consegui passar, e a única coisa que restou foi o bombeiro. E eu disse, não, bombeiro eu não quero. Aí ela disse assim, então tu não vai casar comigo. Eu disse, mas como se não vou casar contigo? Aí estudei, passei no concurso e casei com ela. Vocação sob pressão. Com a Sandra Mara Fernandes, casei com ela. Ah, que bom. Isso é bonito, né? Da pressão, mas faz parte. E a trajetória, como apareceu, né? A parte de evangelização, né? Esse convite a ser pastor. A evangelização, Diácono Ricardo, começou com a minha oportunidade, com a oportunidade de ser chamado a ser sócio da UMESC em 1994, pelo subtenente agora, Ismael. Ele era músico da banda. Conheci. Então ele me convidou para ser sócio da UMESC. Lá eu entrei como sócio da UMESC e também conheci o Evangelho com 6 anos de idade. E nada tinha despertado em mim ainda, mas só veio amadurecer isso com a minha fase adulta. E iniciei com trabalho com dependente químico, no centro de recuperação, 4 anos cuidando de dependente químico, junto com meu pai, que é um presidente do Centro de Recuperação Casa de Nazaré. E em 2008 eu fui ordenado a pastor, e ali começou a despertar o desejo de falar sobre a palavra de Deus. Como falei já para o amigo, aí despertou a vontade de descobrir mais sobre Deus. O que eu fui fazer? Fui fazer um curso, né, na área teológica. Aí me formei bacharel em teologia, me formei também em administração e a pós-graduação na área de gestão e metodologia do ensino. Quando eu fiz a minha pós-graduação, começou a despertar a questão do ensino teológico. Então aí comecei a desenvolver alguns trabalhos que faço nas comunidades, no Monte Cristo, que já fiz. Agora estou na PC3, de forma voluntária e gratuita, sobre o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que de graça é dado, de graça temos que retribuir. Então assim eu faço. E comecei também com esse trabalho através da UMESC, pregando, ministrando a palavra de Deus através de um convite que veio do vice-presidente do pastor Rota, numa época assim que eu nem imaginava. Aí dali eu comecei a pregar não somente nas igrejas com o trabalho da União dos Militares Evangélicos, mas também em outras denominações, porque a UMESC, que é a União dos Militares Evangélicos, ela não trabalha somente com uma denominação, são com várias denominações, né? Às vezes temos trabalho na Quadrangular, na Igreja Assembleia de Deus, Batista, ou às vezes numa outra determinada denominação que possam nos convidar, como hoje eu estou aqui com o amigo Diácono Ricardo, porque nós trabalhamos independentemente da placa, né? Mas sim voltado na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E esse projeto aqui, né, estou com o jornal informativo da UMESC, União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina, o que seria esse projeto Avançar? O projeto Avançar, Ricardo, ele veio ao nosso corações na diretoria da UMESC, a qual eu faço parte, sou segundo tesoureiro, na pessoa do pastor Coronel Emilson, que é o pastor presidente da UMESC, em fazer exemplares da palavra de Deus, 5.000 exemplares, e doar aos nossos militares. Por que isso? Nós começamos a observar, e todos nós contemplamos isso, na necessidade do ser humano, como pessoa, como você já falou, embaixo dessa farda tem um ser humano. Sim. E ele precisa de uma ajuda
não somente na área material, mas ele precisa na área espiritual principalmente. Tem pessoas que gostam muito de malhar, é bom isso para o corpo, mas Sim. nós precisamos malhar o nosso espírito. E como que eu vou malhar o meu espírito? Através do ensino da palavra de Deus. Então nasceu esse projeto de fazer 5.000 exemplares e doar para os nossos policiais militares e também para os nossos bombeiros militares. Inclusive, nessa Bíblia que eu trouxe hoje, eu quero te presentear, ela é personalizada, né, com o símbolo do bombeiro e também da Polícia Militar. Temos aqui a fala do comandante da Polícia Militar e a fala também do comandante do Corpo de Bombeiros. Eu quero nessa tarde dar para você como presente. Muito obrigado. Para registrar esse momento que estamos aqui nesse bate-papo. E não somente nessa área da evangelização, Ricardo, nós trabalhamos na área social do nosso policial militar, nosso bombeiro militar. Na questão, às vezes, precisam ajuda financeira ou, às vezes, ajuda na parte espiritual. Nós deslocamos o nosso pessoal para atendê-lo, porque em cada região do estado de Santa Catarina nós temos grupos de militares, coordenadores, que por regiões eles trabalham junto com toda a UMESC, né? Por isso que é a União dos Militares Evangélicos. E lá nós temos presbiterianos, temos da Igreja Batista, temos da Igreja Assembleia de Deus, temos pessoas que ainda não levantaram nenhuma bandeira, temos católicos, temos pessoas de outras denominações que estão lá para ajudar nesse sentido da parte social. Então, nós disponibilizamos ele no Estado para que a gente possa alcançar, às vezes, aquela pessoa que está mais distante da onde estamos aqui centralizados, para que ele seja alcançado com a ajuda da UMESC. Esse trabalho na PC3, né, é com crianças? Esse trabalho na PC3 é com adultos. Adultos. Então, tem crianças que acompanham com seus pais, mas é a maioria ali na faixa de 9 a 10 anos, né? Porque menores já teriam que estar trabalhando de outra forma, mas de uma forma lúdica. Mas o projeto ali seria mais voltado a pessoas já da fase adulta. Alguns até perguntam assim, mas pastor, é de graça, como eu já falei? Volto a repetir, não, é gratuito e de forma voluntária eu faço esse trabalho, porque eu agradeço a Deus por aquilo que Ele tem me dado, e suficiente para que eu possa viver. Agradeço a participação, né, do grande amigo aí, pastor Charles Fernandes, né, a gente se coloca sempre à disposição, nosso programa tem esse intuito de mostrar para Santa Catarina tantos trabalhos bonitos que são feitos, e às vezes no total anonimato, né, para as pessoas também verem o policial, o bombeiro militar, como um parceiro também da sociedade. Ok, Ricardo, também quero te avisar que eu tenho um blog, e pode procurar até no Google como Pastor Charles Fernandes. Tem alguns vídeos de pregações, ministrações minhas no YouTube. E também no blog tem alguns artigos que eu tenho escrito para que as pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus de forma bem simples, rápida, que ele percorra no olhar bem rápido e ele já vai entender aquilo que ele precisa. Que bom, muito obrigado pela entrevista. Também. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou no nosso quadro social. Continue nos acompanhando aí no nosso programa Destaques SC, interaja conosco, mande sua dúvida, mande a sua opinião, que é fundamental para que a nossa TV cada vez mais possa crescer no estado de Santa Catarina. E eu sempre termino o programa com aquele convite, vamos juntos praticar a caridade fraterna. Fechou? Sobrevivemos. Meu Deus. Ainda estamos ao vivo na live, ao vivo. Muito obrigado aí você que também acompanhou, né? Talvez viu 2 vezes as mesmas perguntas, mas, como nós dissemos no início lá, era a gravação do programa que vai ao ar todo domingo, 11 horas da manhã, das 11 às 11h30. São 30 minutos do programa. Nesses 30 minutos, o diretor administrativo, proprietário, sócio e gerente, meu amigo Sérgio Machado, ele nos cede 5 minutos da grade de programação. A gente é muito grato por isso, sempre lhe agradeço pelo carinho que ele tem pela minha pessoa e também pelo nosso trabalho. E eu gostei muito de nós falar ali, falamos muito pouco, sobre esse trabalho da Casa de Independente Químicos de Recuperação. É um sonho meu, desculpa interromper, é um sonho meu, eu ainda, se Deus vai me dar essa oportunidade de tentar montar uma casa
para tratamento de dependentes químicos em Florianópolis. Eu acho que Florianópolis não tem, não tem, está crescendo de uma forma assustadora, não tem onde colocar, infelizmente, assim, público, a maioria são todos pagos e o preço é um pouco, a gente, claro que tem um gasto exorbitante, nós já visitamos, eu e o Sérgio já visitamos outras casas, como naquela casa lá, Sérgio, ele está totalmente desligado hoje, ele quer me derrubar, tá ligado no Face nem da bola, a culpa é da outra diretora do programa, tá? Então, assim, ó, já visitamos outras casas, nos reportagens, e a gente vê que o custo é alto para manter a Serene, né? Estivemos visitando a Serene, lá na Palhoça, e o custo é alto, né? Muito alto, Ricardo. Até o trabalho que é desenvolvido, que eu já trabalhei no Centro de Recuperação Casa de Nazaré, não tem ajuda de nenhuma entidade governamental. É somente focada, né, desenvolvida pelo esforço do pastor Adilson Fernandes, que é meu pai, e ele é da reserva da Marinha. Oh, que legal, militar também. É suboficial da Marinha. Então ele investe todo a parte dele financeira nesse trabalho. E às vezes eu até vejo assim, mas que loucura, mas ele está sobrevivendo ainda com 74 anos, com esse trabalho, com todo vigor, alegria, desenvolvendo o trabalho. E eu disse para ele, continua assim. Já que o senhor tem isso no seu coração, essa loucura, né, em ajudar as pessoas, fazer a caridade, como tu muito fala, né, tua bandeira, né, sempre o teu slogan sobre caridade, continue fazendo, porque isso é algo que é um mistério. Eu vejo quando Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo, é nesse sentido. Na verdade, nós não estamos ajudando o próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Sim. Nós começamos a olhar assim, poxa, eu tenho tudo, e essa pessoa está aqui necessitada, precisando de ajuda, e nós começamos a valorizar mais a vida, né? E esses dias eu estava, desculpa só, não, pode tranquilo. Eu estava observando a letra da música Trem Bala. Aquela música ali, todo mundo deveria parar 1 minuto ou 2 minutos e prestar atenção. E ele vai ver como a vida é rápida e nós devemos aproveitar esta vida que foi nos dado. Por dádiva, né, pela parte de Deus, para que a gente possa fazer algo ao nosso semelhante. Eu digo que esse trabalho assim social, ele é o evangelho colocado em prática, porque nós estudamos, nós temos técnicas para fazer uma palestra ou uma pregação, né? A gente tem o conhecimento da palavra, tem a inspiração do Espírito Santo, mas na hora de fazer a caridade é hora de arregaçar a manga, sujar a mão, dar cara, abater, e aí eu digo que é o evangelho vivido na prática, que hoje, já vou cometer um pecado, tem muita gente pregando, muita gente falando e pouca gente trabalhando. Se as igrejas se unissem mais na área social, todas, até a minha também, a Igreja Católica, se a gente se unisse mais para ajudar essa população de rua, as famílias que passam por necessidades, famílias que têm problema da dependência química, quantas coisas a gente poderia fazer? Sim, concordo. E na forma como você está falando, a questão de ajudar um ao outro, estar unido, isso aí faz uma grande diferença. Sim. Né? Eu concordo plenamente contigo que hoje em dia é falado muito sobre o Evangelho. Muitas pessoas, tem muitos, vamos dizer, profissionais, vamos dizer assim, né? Profissionais da fé. Estava engolindo, mas falam muito bem, se expressam muito bem, mas aí nós olhamos o que Tiago diz em 1:22, não vamos nos enganar a nós mesmos, mas vamos ser praticantes da palavra. Sim. É como tu falasse, praticar ela é algo que não é fácil, mas isso é o verdadeiro Evangelho. Colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado como dom, né? Temos um dom que aprendemos sobre a palavra, alguém tem um dom da música, alguém tem dom em outra área, use esse dom para ajudar o seu próximo. E o sonho que tu tens, eu também tenho no meu coração de ter um centro de recuperação. Sabe, um dia vamos ter um centro de recuperação ainda, Diácono Ricardo, Pastor Charles. Se Deus quiser, se for da vontade dele, estamos aí. Para fazer essa obra social e falar do amor de Cristo, que é isso que precisa. Sim. A humanidade precisa disso, porque o Evangelho, eu vejo, Ricardo, o Evangelho é para te trazer liberdade, não é para te trazer opressão.
que muitas pessoas às vezes estão vinculadas, eu não digo à igreja, porque a igreja somos nós. Sim. Né? Nós sabemos que somos nós a igreja de Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas eles estão vinculados ao templo, se sujeitando ao templo, mas não se sujeitando a Deus, a fazer aquilo que Deus quer. E aí trazem várias tradição, religiosidade e oprimindo as pessoas em vez de trazer a liberdade em Cristo. E quando temos Cristo verdadeiramente, você coloca em prática aquilo que Ele te ensinou, você tem liberdade para expressar aquilo do amor de Cristo que Ele tem colocado no teu coração, liberdade para viver, liberdade para sorrir, liberdade para estar aqui sentado do teu lado. Sim. E conversando sobre a palavra de Deus, quebrando barreiras, dogmas e tradições e tantas outras coisas, sem ofender as outras pessoas que talvez ainda não tiveram esse discernimento. Sim. Da qual nós estamos falando aqui nessa tarde. Né? E o amigo tem muito mais experiência do que eu, tenho muita experiência com moradores de rua, com a população de rua, né? Sim. Já há anos que a gente projeta Amor Sobre Rodas lá, que tem o apoio inclusive, da capelania. Eu já participei contigo uma vez. Já faz um tempinho. Fui lá tocar o violão. E eu vejo assim, que o que mais ajuda esse pessoal na casa de recuperação é a palavra de Deus. 80% ou mais que se salvam ou tomam consciência que ele pode sair daquele mundo das drogas é através da conversão da palavra. Da palavra. E isso que é o bonito para mim. Sim, Ricardo, eu vejo assim, o problema do ser humano está na sua mente. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o exterior, né? Sim. Hoje estou aqui, estou fardado, né? Você está civil. A gente olha o exterior, mas o interior como está? O interior precisa ser trabalhado com a palavra. E a palavra é que nos molda. A palavra, ela vai nos santificando. E a santificação não é um processo, agora eu vou mudar da minha forma externa, não. A santificação é algo interior, no caráter do ser humano, na personalidade do ser humano. Porque tu começa a ver que a palavra ela vem na contramão dos nossos conceitos humanos, né? Na nossa experiência, de tantas outras coisas que nós aprendemos com nossos pais, na nossa juventude, na nossa fase adulta. Aí a palavra vem na contramão e diz, poxa, mas eu aprendi assim. Não, ela vai te moldando e vai te dizendo, isso é o processo da santificação. E esse processo da santificação te deixa tu inquieto, de forma que tu começa a dizer assim, eu preciso fazer mais. E esse mais é o quê? A caridade. E quando se faz a caridade, eu respeito o limite do meu próximo, eu respeito as leis que tem no nosso país, no nosso estado, município, respeito as pessoas, e o amor de Deus ele começa a ser transparente às pessoas que nos olham, através do quê? Das nossas atitudes. Sim. E neste mundo do tudo junto, do tudo misturado, nessa salada de fruta que está aí, que ninguém entende mais nada, como o pastor vê a família? Eu tenho uma preocupação muito grande com a família. Eu gosto muito de um tema, desculpa que interrompi, a família como vai? Eu sempre que eu posso, numa palestra eu pergunto, meu irmão, a família como vai? Como está a tua família? O Diácono Ricardo, me falasse algo que eu estou trabalhando agora no núcleo teológico, não na comunidade carente que ali estou trabalhando de forma voluntária, mas isso já na igreja, né, vamos dizer, na congregação a qual eu faço parte, né, que sou pastor ligado a uma convenção, sabe que existe todo esse trâmite, né, na questão eclesiástica. Então lá eu estou trabalhando com a família e ministérios relacionados. E uma das coisas que eu falo muito lá com relação à família, que muitas pessoas às vezes até se preocupam muito estar no templo, fazer atividade no templo, estar participando. E aí eu pergunto, na sua casa existe uma família? Na sua casa existe uma igreja? Porque a igreja começa na nossa casa, no nosso lar. E às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, tu podes vir ministrar final de semana, tal dia, que sempre são programados, são agendados? Eu disse, não posso porque eu tenho que cuidar da minha igreja. O senhor está com uma igreja agora? Eu disse, há muito tempo. E onde é que é? A minha igreja é na minha casa. É minha esposa, meu filho e minha filha. Aí eles começam a rir. Por quê? É na família que eu preciso ter a estrutura. Porque quando eu tenho uma família estruturada, eu vou ter uma sociedade estruturada. Que na família eu aprendo a ter os limites, a ter regras, a saber respeitar.
E só vou conseguir ter essa família quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. E a palavra de Deus é algo espetacular que eu fico admirado. Algumas pessoas dizem que a palavra foi escrita por homens, sim, foi, mas inspirada por Deus, porque não sabiam que estavam escrevendo Bíblia, escreveram em época diferente, culturas diferentes, estavam apenas registrando. Só que a gente vê que existe uma sincronia, ela não tem contradição. Uma coisa complementa a outra. Nós podemos dar assim como um exemplo às pessoas para entender o que eu quero dizer. O profeta Isaías profetizou sobre Jesus tantos anos antes da sua vinda, dizendo que viria um Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Disse que subiria ao matadouro como uma ovelha muda sem abrir a sua boca. Ele estava falando que ele iria até o Gólgota. E isso se cumpriu. Então a gente vê ali quantas coisas boas tem a palavra para a educação do nosso filho, para a educação, vamos dizer, na questão da sociedade. Porque um dos maiores mandamentos que o próprio Jesus diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que ele tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Sim. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu me coloco no lugar do meu próximo. Eu não vou desrespeitar o diácono Ricardo, porque eu estou me colocando no lugar dele. Aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para você. E assim nós teríamos uma sociedade diferente. Então eu vejo isso, a questão da palavra de Deus na família, para estruturar a família, que hoje em dia a gente vê que muitas pessoas, talvez se não queiram ter a família, mas respeitem aquele que querem ter a família. Sim. A família é algo lindo, bonito, que Deus instituiu, né? Lá desde o princípio que a gente vê na palavra de Deus. Eu disse na igreja que eu já fiz sinal lá para interromper, só para terminar. Que se o país está corrupto, se a política está complicada e tanto o mundo está na beira de guerra, é que a família está corrompida, a família está sendo destruída. Sim. Que um pai ou uma mãe hoje esqueceu de educar o filho. Sim. Eu tenho uma filha de 22 anos, ela não dorme sem pedir a bênção para mim. Eu ensinei ela a pedir bênção para os avós, para os tios. E assim, ela tem namorado, eu nunca vi ela beijar um namorado na minha frente, nem da mãe. Então, isso, de berço, eu sei que ela vai levar para os meus netos vão levar para os meus bisnetos. É a estrutura que tu dá. Eu digo que é a herança perpétua, isso, aquela herança que o tempo não corrói. Eu vou deixar uma casa para minha filha, vou deixar um carro para minha filha, o tempo vai acabar com isso daí. Agora, a herança perpétua, a educação, a formação moral e a formação espiritual, ela vai ser levada para as nossas futuras gerações. Verdade. O que hoje a família está se perdendo, na minha opinião, por causa disso. Concordo. Eu, até bem rapidamente, o meu filho fez 18 anos no ano passado, né? Então está com 19. E a minha esposa disse assim, faz a chave para ele da casa, e eu conto isso quando eu estou lecionando lá na questão de ministério relacionado à família. Faz a chave para ele do hall de entrada, né, do portão, do hall de entrada do prédio e a chave aqui do apartamento. Então nós temos duas chaves, uma tetra e uma normal. E aí eu fiz as cópias das chaves, só que eu fiz lá da porta do nosso apartamento só de uma chave. Aí ele fez, olhou, disse, pai, mas está faltando chave aqui, pai. Sim, está faltando isso aí para tu saber que tu tem meia entrada. Aí ele começou a rir, chegou lá na casa da avó dele e disse, o pai me deu, disse que lá em casa tem meia entrada. Para tu saber que o pai manda aqui ainda, a mãe também manda. Mas ele é um menino obediente. Sim. Mas são coisas que a gente até ri, mas tem grande influência, né? Para a educação do nosso filho, para ele saber, existe um limite. Então a família é isso, né? A educação, o limite das coisas para um amar o outro e respeitar o outro. Não existe ex-pai nem ex-mãe, né? Não existe. Pai eterno, mãe eterna. Não tem por onde. Verdade. Eu digo, existe ex-marido, ex-namorado, ex-tudo. Agora, até ex-sogra, né? Agora, ex-pai, ex-mãe não tem. Né? Pastor Charles, muito obrigado de coração. Obrigado, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado você que nos acompanhou aí pela live. Compartilhe o nosso vídeo. Continue aí interagindo conosco. Um enorme beijo no coração e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.